graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Bom dia, irmãos. Como é bom começar esse culto, lembrando que nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Betina, por nos lembrar dessa verdade maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida. Que todos sejam bem-vindos nesse culto que estaremos oferecendo a Deus nessa manhã de domingo. Que o Senhor seja glorificado, exaltado, que os nossos corações se alegrem por exaltar a esse Deus bendito, que é bom, cuja benignidade, amor, misericórdia duram para sempre. Feche os seus olhos, ou então se concentre com o Senhor, mesmo com os olhos abertos, né? Às vezes nós não temos condições de fechar os olhos onde estamos, mas eu gostaria que você estivesse orando junto comigo numa oração de dedicação ao Senhor desse tempo que vamos oferecer aqui a Ele. Então, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque vencemos mais essa semana debaixo da Tua proteção, da tua graça, do Teu cuidado. Obrigado, Deus, porque Tu tens nos sustentado, tem cuidado de nós. Receba, Senhor, o culto que estaremos lhe oferecendo agora nesse momento. Que o Teu coração se alegre, assim também o nosso coração se alegrará. Senhor, nos abençoe também com o Teu Santo Espírito, para que em cada momento, cada parte desse culto, seja uma expressão real do louvor que queremos oferecer a Ti. Nos conduza, ó Deus, em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor agora com um hino. O hino se chama Amor Fraternal, 381, do cantor cristão. A letra vai ser passada aí para o irmão. Se você puder cantar junto com a sua família ou sozinho, eleve a sua voz ao Senhor, para que o glorioso nome do Senhor seja exaltado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Nós somos um só corpo, e essa é a expressão que esse hino nos traz. Vamos louvar o Senhor por sermos um só corpo em Cristo. Concede-me
Como é bom louvar ao Senhor, como é bom relembrar esses momentos em que nós estávamos reunidos na igreja louvando ao Senhor. Continuamos sendo igreja, irmãos. Não é o prédio que nos define como igreja, mas o nosso relacionamento com Cristo. Se você tem uma fé em Cristo, você faz parte de uma igreja. Se você um dia se tornou membro da Igreja Batista em Nova Suíça, você faz parte dessa igreja onde você estiver. O culto coletivo é importante, precisamos estar juntos, sim, na igreja, mas enquanto isso não é oportunizado, nós vamos continuar celebrando ao Senhor nos nossos cultos, mesmo nas nossas casas. Que Deus seja louvado através das nossas manifestações de louvor. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, agradecendo a Deus pela vida da Sofia e do irmão Rogério, que aniversariaram essa semana, e também agradecendo a Deus pela vida da irmã Iris, que aniversaria hoje, domingo, dia 19. Que o Senhor abençoe, esteja ajudando e cuidando, suprindo não só a irmã Iris, mas também o irmão Rogério e a irmã Sofia, durante a permanência deles aqui nessa terra. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, venha conduzi-los e realizar todos os propósitos que Ele tem para a vida desses irmãos. Vamos orar. Eu gostaria também de orar, irmãos, agradecendo aqueles que dedicaram seus dízimos e suas ofertas, ou através de depósito bancário, ou então através de transferência bancária. Alguns procuraram os diáconos da igreja, irmãos queridos, que sempre se colocam à disposição para trabalhar. Esses diáconos, que eu não vou falar o nome por uma questão de segurança, conduziram esses membros da igreja até o local ali na igreja, para eles depositarem, colocarem no gasofilácio os dízimos e ofertas. Eu quero agradecer aos irmãos diáconos que fizeram isso, mas a igreja continua, irmãos. Graças a Deus pela visão que os irmãos têm do sustento da obra, do sustento do trabalho pastoral, do sustento das atividades da igreja, ajuda as pessoas que são necessitadas. Que o Senhor abençoe e continue dando esse coração fiel, esse desejo de contribuir com esses propósitos, ou para esses propósitos no reino. Então, quero orar agora com os irmãos. Por favor, me acompanhe nessa oração. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens cuidado da vida da Sofia, da vida do Rogério e da vida da irmã Iris. Obrigado porque nada tem faltado. O mais importante esses irmãos têm no coração, que é a Tua presença, ó Pai. Obrigado por essa presença marcante, restauradora, salvadora, vivificadora, que nos sustenta nos diversos momentos da vida, principalmente aqueles mais difíceis. Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz sejam constantes na vida desses irmãos. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que continuam sendo fiéis, mesmo nesse tempo de distanciamento físico. Que a tua graça também esteja abençoando esses irmãos. Obrigado pela visão que eles têm, pela fidelidade deles, ó Pai, e que nada falte nessas vidas, ó Pai. Que eles continuem, ó Pai, desenvolvendo nesse coração um amor pela Tua obra e uma disposição de contribuir para o sustento ministerial, para as diversas atividades que a igreja continua a fazer, os diversos compromissos que a igreja tem, as diversas formas que a igreja é usada para abençoar não somente a divulgação e propagação do Evangelho, mas também diversas vidas, diversas necessidades que muitas vezes se apresentam. Ó Pai, diversas pessoas necessitadas que precisam de algum socorro
e de alguma ajuda. Obrigado por isso, Deus, e continue, mais uma vez, eu te peço, a abençoar esses irmãos. Receba, ó Pai, o louvor que ainda vamos continuar a dedicar a Ti agora, e também, ó Deus, o estudo bíblico que faremos logo a seguir. Pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Pai, nos ajudando a celebrar a Ti através do louvor, mas também nos ajudando a compreender a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, manancial, fonte de vida. Jesus é o manancial. Ele é tudo aquilo que precisamos. Jesus é o suficiente. A palavra de Deus é suficiente para todas as necessidades não orgânicas do homem. Então, vamos louvar ao Senhor Jesus por ser esse manancial suficiente para as nossas vidas.
Que bênção podemos louvar ao Senhor, reconhecendo que Jesus é a única fonte de vida que nós temos. Irmãos, nós vamos iniciar então esse nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Nós vamos continuar com o estudo que temos feito há algum tempo, de um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, um livro maravilhoso, de Paul David Tripp. O Senhor tem nos abençoado com o estudo desse livro, tem trazido para muitos corações da nossa igreja esse despertamento para o ministério pessoal que devemos ter uns na vida dos outros, aquelas oportunidades de conversa, de aconselhamento que precisamos ter na vida uns dos outros. Isso é ser igreja, irmãos. Eu tenho lembrado aos irmãos frequentemente, e não custa nada lembrar mais uma vez, que se nós não tivermos esse tipo de convívio uns com os outros, de nos fortalecermos, nos estimularmos a fé uns aos outros, então nós seremos tudo, menos igreja. Poderemos ser uma roda de amigos que simplesmente tem momentos momentâneos de prazer, como se fosse num clube. Só que a igreja não é um clube. A igreja é um lugar diferenciado em que o amor de Cristo reinando em nossos corações faz com que nós nos amemos uns aos outros, a ponto de nos preocuparmos uns pelos outros, queremos saber, conhecer as pessoas, entender aquilo que elas estão passando e ajudá-las de alguma forma. Isso sim é ser uma igreja viva, orgânica, um corpo vivo de Cristo. Por isso, nessa primeira tela que você tem, que está o título, está lá, instrumentos nas mãos do Redentor, conhecendo as pessoas. Nós precisamos entender que esse é um elemento importante no nosso convívio, no nosso exercício do ministério pessoal. Se os irmãos estão lembrados bem, na última vez que nós fizemos esse estudo bíblico, eu encerrei narrando um fato que aconteceu com esse pastor Paul David Tripp. E ele diz o seguinte, que ele conhecia um casal que era muito ativo na igreja. Ele ficava impressionado como é que aquele homem, o marido, ele era prático, ágil na hora de resolver as situações, e a sensação que se tinha é que realmente nenhuma reunião poderia começar sem a presença daquele casal. Só que numa determinada manhã, ele recebeu um telefonema do marido, e esse marido então pediu ao pastor que o encontrasse rapidamente com ele, com urgência, porque ele precisava falar com o pastor. E eles então marcaram um determinado local, um café, e eles foram lá, se encontraram, e esse homem então começou a falar da sua vida, as lutas, as brigas constantes que tinha com a sua esposa, a maneira como um tratava o outro, o conflito constante que eles viviam, a ponto até de haver agressões físicas, da esposa ficar quase uma semana sem sair de casa devido às manchas roxas, e aquelas manchas roxas que ele apresentava, que o marido apresentava, muitas vezes ele dava desculpa que ia consertar alguma coisa, ou que aquelas manchas eram devido a uma atividade que ele fez de conserto e não teve o cuidado adequado e bateu alguma coisa, se machucou. Isso tudo era mentira. A tal ponto estava aquele conflito no lar que os filhos estavam sendo afetados. Eles estavam se tornando raivosos, resistentes, queixosos, outras vezes medrosos, tímidos. Muitas vezes, quando eles ouviam o pai chegando em casa, se escondiam
porque sabiam que ali poderia acontecer mais uma briga. E ele estava, então, relatando a esse pastor o motivo de estar ali conversando com ele, porque a mulher tinha saído de casa com uma garrafa de bebida, com cartões de crédito e débito, ele não sabia mais o que fazer, eles tinham tido uma briga, foi a pior de todas. A casa parecia que tinha havido uma guerra e estava todos os cômodos da casa revirados, coisas quebradas, eles tinham brigado em todos os cômodos da casa. O que mais surpreendeu ao pastor, aliás, uma das surpresas, melhor dizendo, para esse pastor, foi perceber que ele não conhecia realmente a vida daquelas pessoas. Irmãos, nós também não somos assim. Nós também não conhecemos bem as pessoas em que vivemos. Se nós vamos se nós queremos oferecer algum tipo de ajuda a alguém, uma palavra sábia, uma palavra vinda de Deus, uma orientação bíblica, nós precisamos antes conhecer bem as pessoas. Por isso, na tela seguinte, você tem aí romper com o habitual. Romper com o habitual. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. E eu espero que essas perguntas venham, são várias perguntas, aliás. Não são algumas poucas perguntas. Mas são algumas perguntas que eu gostaria que, através delas, nos despertasse para esse fato. Você já pensou conhecer bem uma pessoa, mas acabou por descobrir detalhes significantes que você nem sequer sabia? Já começou a compartilhar sua história da sua vida e foi interrompido por alguém dizendo, olha, sei exatamente o que você quer dizer, mas na verdade ela não sabia de nada? Quanto você sabe a respeito da família de origem do seu amigo? Você conhece as lutas do seu amigo com respeito ao relacionamento com Deus, ou a compreensão que ele tem das Escrituras? O que você sabe a respeito da qualidade do casamento ou das lutas que sua amiga experimenta com o marido? Se for um amigo solteiro, você sabe como ele passa suas horas quando está só? Se for uma mãe, ela se sente um fracasso? Seu amigo ou sua amiga lutam com relacionamentos em desintegração no trabalho ou problemas antigos com os familiares? Irmãos, quantas questões importantes. Quem sabe alguns de nós estejamos ouvindo essas perguntas e justamente nos questionando se nós conhecemos bem as pessoas em quem convivemos. Será que uma amiga guarda no coração um grande remorso por uma decisão do passado ou tem ciúme do sucesso de alguém? Existem preocupações financeiras ou problemas físicos? Eu acredito que tanto você quanto eu chegamos à seguinte conclusão: nós realmente não conhecemos bem as pessoas que nós convivemos, com as quais nós convivemos. Então, irmãos, esse é um processo que precisa mudar. Isso é uma situação que precisa realmente mudar. Por isso, precisamos romper com o habitual. Na sua tela tem o seguinte: temos a tendência de manter relacionamentos casuais de modo permanente, que nunca se tornam relacionamentos de intimidade verdadeira. Nós temos a tendência de manter os relacionamentos casuais. Nós conhecemos as pessoas só casualmente, em alguns encontros.
mas os relacionamentos de forma íntima, verdadeira, verdadeiros, não é? Essa intimidade verdadeira, nós temos dificuldades, são poucos. E quem sabe nós não temos nenhum relacionamento de intimidade verdadeira com ninguém. Irmãos, a nossa eficiência como embaixadores de Cristo é enfraquecida quando nós não conhecemos as pessoas suficientemente bem para sabermos onde é necessária a mudança, onde Deus está trabalhando ativamente. Se nós não conhecemos a pessoa suficientemente bem para entendermos aquilo que ela precisa mudar, ou qual a área da vida dessa pessoa que Deus está trabalhando, nós não podemos ajudá-la de forma eficiente. Por isso, esse passo de conhecer as pessoas é muito importante no nosso ministério pessoal. Uma pessoa pode estar extremamente transtornada em relação ao seu casamento, mas apesar disso, você vai chegar para ela e vai perguntar: está tudo bem? O que as pessoas normalmente dizem, respondem, irmãos? Olha, está tudo bem, e você? Como é que você está? Não é isso que acontece? Às vezes está com problema no casamento, problemas físicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento diversos, problemas familiares, e a gente pergunta: está tudo bem? E a pessoa fala muitas vezes: olha, está tudo bem, e você como é que está? Porque a pessoa que fez a pergunta realmente não quer saber se está tudo bem. E da mesma forma, a pessoa que respondeu realmente não quer contar. Por isso que esses nossos relacionamentos, eles se tornam superficiais. Lógico que existem algumas mudanças relacionadas, aliás, algumas mudanças não, algumas razões relacionadas a esses relacionamentos, relacionadas a relacionamentos, ficou estranho. Mas existem algumas razões pelas quais os nossos relacionamentos ficam presos nessas superficialidades de contato. Esse convívio superficial que muitas vezes nós temos. Uma primeira razão é que a nossa vida é muito ocupada. Nossa vida ocupada. Nós ficamos aflitos, ansiosos, querendo realmente que aquelas poucas trocas de frases que duram um breve momento tenham o mesmo valor de uma conversa de 1 hora. São as questões da vida, são as preocupações constantes, as dificuldades que nós temos realmente de nos abrirmos e querermos ouvir os problemas e dificuldades do outro. Com isso, nós nos enchemos de ocupações e não nos preocupamos em parar e ouvir as pessoas. E a gente acha que breves palavras relatadas num curto espaço de tempo vai ser o suficiente para conhecermos a situação, a vida daquela pessoa e ajudarmos de forma efetiva. Então, isso é um engano. Isso é uma das razões que nos levam a um relacionamento superficial. Uma segunda razão é que nós compramos a mentira de que somos os únicos e lutamos de maneiras que ninguém mais luta. Às vezes nós achamos que aquela nossa luta é só nossa. Ninguém mais tem a mesma luta, os mesmos desapontamentos, dificuldades, sofrimentos, lutas, provações e tentações que nós temos. Irmãos, mas isso é algo comum na vida de todos. Nós somos resistentes até mesmo
a admitirmos as nossas fraquezas para nós mesmos, quanto mais para outras pessoas. Nós não queremos encarar as nossas lutas, porque elas revelam como está o nosso coração. Então, esse sentimento de que aquilo que eu vivo, só eu vivo, aquela luta é minha, e aquilo é do meu coração, e aquilo vai revelar a condição do meu coração, então isso é algo meu, e isso faz com que eu acho que ninguém mais pode compreender aquilo que eu estou vivendo. Uma terceira razão do porquê temos um relacionamento superficial é porque nós não enxergamos. Em nossa visão, ou em nossa vida ocupada, parece uma intromissão fazer perguntas que não podem ser respondidas sem uma autorrevelação. Em certo sentido, irmãos, todos nós desejamos relacionamento de qualidade, nas quais o Redentor pode realizar a sua obra. Nós não conseguimos enxergar uns aos outros. O pecado, ele é enganoso e faz com que enxerguemos aos outros com maior dureza do que nós podemos enxergar a nós mesmos, do que nós queremos enxergar a nós mesmos. Infelizmente, nós conseguimos olhar para o outro, cobrar mais do outro, julgar mais o outro. E é nesse sentido que Jesus falou para que nós não devamos julgar uns aos outros. Nós temos muito mais facilidade de fazer isso com o outro do que temos facilidade de enxergar a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos. Muitas vezes nós não estamos cientes do quanto somos ou estamos necessitados da nossa necessidade de ajuda. Estamos necessitados de ajuda, melhor dizendo. Nós não estamos conscientes de que precisamos de ajuda por causa da dificuldade de nós enxergarmos os nossos pecados. Por isso que as nossas conversas são superficiais. Então eu não vou me abrir para o outro. Eu não tenho consciência do meu pecado. Aliás, eu não quero tomar ciência do meu pecado, da minha situação, do meu problema. Porque esse pecado faz com que eu não enxergue devidamente, com a devida proporção, o mal que eu estou vivendo. Quantas pessoas, irmãos, que estão se afastando do Evangelho, e nós chegamos e falamos: meu amigo, meu irmão, tome cuidado, a sua vida está errada, você está se afastando do Evangelho, está se afastando de Cristo. A pessoa fala: não, pastor, eu estou bem. E a gente sabe, a gente vê isso, que a pessoa não está bem. E o fim dessa pessoa realmente vai ser o abandono da sua fé. Uma quarta razão, irmãos, do porquê que nós temos essas perguntas, esses relacionamentos superficiais, é porque ninguém faz perguntas. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Parece que fazer perguntas é querer se intrometer na vida dos outros, porque aquela pessoa ela vai fazer uma autorrevelação. Em certo sentido, nós queremos que as pessoas façam perguntas. Nós precisamos de ajuda. Nós entendemos e nós muitas vezes não nos abrimos
Porque ninguém chega e pergunta: como é que você está? Eu tenho usado o recurso do telefone para perguntar: como é que está, meu irmão, nesse tempo difícil, como é que está a sua vida? Eu tenho, em contrapartida, ouvido também: pastor, como é que está? E aí, nesse contato por telefone, nós podemos compartilhar um pouco das nossas lutas, nos fortalecermos mutuamente. Irmãos, que maravilha ter esse tipo de relacionamento. Nós precisamos conversar mais. Eu tenho dito que aqueles momentos em que nós comemos juntos, e os irmãos sabem que a nossa igreja gosta muito desses momentos de comer junto, não são momentos de simplesmente para nos deliciarmos com os manjares que ali são servidos, mas para conversarmos um pouco. Às vezes nós entramos nos cultos, participamos da IBD, participamos do culto à noite, mas nós não conversamos bem. Os nossos retiros, os nossos encontros, eles são momentos excelentes que Deus nos dá para podermos nos conhecer melhor uns aos outros. Às vezes alguns irmãos são tímidos, eles não conseguem conversar bem, eles não têm essa facilidade de ir ao outro. E justamente nesse momento que estamos almoçando juntos, estamos tomando café juntos, estamos passando algum momento de confraternização, nós podemos nos aproximar, conversar e conhecer melhor uns aos outros. Irmãos, o ministério pessoal está aí na sua tela, não é pregar para uma congregação bem pequena, uma congregação de uma pessoa só. Não é você pegar, abrir sua Bíblia e fazer um sermão para a pessoa. Mas, continuando aí, é o ministério cuidadoso de Cristo e sua palavra para com as lutas do coração que foram reveladas por meio de boas perguntas de um amigo comprometido. É nessa conversa em que você faz boas perguntas para essa pessoa, para poder ouvir dela aquilo que ela está passando, as suas dificuldades, as suas lutas, o ponto em que ela está no seu relacionamento com Deus. Então, através desse momento, Deus, o próprio Cristo, vai demonstrar o seu cuidado e vai ministrar o seu cuidado através da sua palavra. Irmãos, isso quer dizer que o ministério pessoal eficaz, que honra a Deus e transforma os corações, depende sim de informação pessoal abundante que nós devemos ter daquela pessoa que nós estamos procurando ajudar. Precisamos coletar informações. E nós temos um grande exemplo aí na sua próxima tela. Cristo, o coletor de dados. Cristo, o coletor de dados. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Também será projetado na tela, você pode acompanhar também na tela, mas preferivelmente acompanhe na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote, presta atenção, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, que texto maravilhoso! Que profundidade esse autor aos Hebreus traz, inspirado por Deus, daquilo que Cristo fez e faz por nós. Por isso, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. A Bíblia, o texto que nos fala, que nós lemos aqui, lá no versículo 15, melhor dizendo, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, que não possa ter compaixão. Compadecer aí, meus irmãos, está na sua tela também. Nesse texto, significa ser tocado pelo que toca a outra pessoa. Esse é o significado dessa palavra. No grego, ser tocado pelo que toca a outra pessoa. Então, esse sentimento em Cristo que a pessoa tem é tão forte que nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas se tornam os problemas, as dificuldades e as lutas de Cristo. Cristo passa a ter o mesmo sentimento. Na sua compaixão, ele sente a mesma coisa daquela pessoa que ele está atendendo através da sua ação misericordiosa. Cristo sente aquilo que nós sentimos, irmãos. Irmãos, estão entendendo a importância e a profundidade disso? Na sua luta, no seu problema, naquilo que você está passando agora, nesses dias. Pode ser questões de saúde, podem ser questões financeiras, pode ser questões de relacionamentos com o marido, com a esposa, com os filhos, com colegas de trabalho. Cristo está sentindo essa sua dificuldade, essa sua luta. Ele entende totalmente o que estamos passando. Ele sabe, irmãos. E ele é motivado a responder aquilo que ele entende das nossas lutas com a ajuda adequada. Não é isso que todos nós queremos, irmãos? Que Cristo nos entenda e que ele nos ajude nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Ainda nesse versículo 15, ele diz que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Irmãos, a palavra, está aí na sua tela, por favor, acompanhe aí. A palavra grega traduzida nessa passagem como fraquezas também é forte. Ela é compreendida melhor como a condição humana. Entenda isso. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele entende a condição humana. Então, Cristo realmente entende, de acordo com o autor aos Hebreus, a condição das pessoas nesse mundo caído. Ele sabe o que é viver no mundo caído. Ele conhece todas as tentações que alguém possa enfrentar na sua vida, porque ele também passou por isso. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, Jesus não era perfeito? Irmãos, realmente, Jesus era perfeito. Mas isso não significa que ele não tenha experimentado toda a extensão de pressões que nós enfrentamos. Aliás, eu quero dizer para você
que em relação às tentações, Cristo sofreu muito mais por ser perfeito do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. Ele sofreu muito mais as pressões do que qualquer um de nós pode sofrer. Eu quero ilustrar isso com a seguinte ideia. Imagine lá num circo, num lugar de exposições qualquer, que lá tem um homem muito forte. Aí esse homem pega uma barra de 1 centímetro, pega aquela barra, faz aquela força, consegue fazer um ângulo de 90 graus, finalmente a barra não aguenta a pressão e ela quebra. Ok? Estão entendendo? Muito bem. Aí uma outra barra é dada a esse homem, agora não mais com 1 centímetro, mas com 2 centímetros. Esse homem pega essa barra, faz força, faz tensão, consegue juntar a ponta de uma barra na outra ponta, essa barra se curva, se dobra, entorta, mas ela não se quebra. Aí eu perguntaria para os irmãos, qual das duas barras aguentou maior pressão? Pensa aí, 5 segundos. Pensou? Eu acredito que a sua resposta seja a mesma da minha. Vou ler a sua mente agora. Você vai dizer que Cristo, ou melhor dizendo, você vai dizer que a barra que aguentou a maior pressão foi a segunda barra, porque aquele homem fez mais forças. Estou entendendo? Para que ela pudesse envergar. Mas como ela não envergava, ela aguentou maior pressão. Irmãos, Cristo é a segunda barra. Ele não envergou. Ele não cedeu. E por isso ele aguentou maior pressão enquanto estava aqui na terra. Ele nunca cedeu. Ele nunca fugiu. Ele nunca foi até o ponto aonde a tentação o queria levar, mas ele permaneceu firme em cada momento de tentação em que passou. Ele aguentou o poder total da tentação. Eu me lembro, e aquela passagem sempre me marcou profundamente desde a minha juventude. Quando Jesus está lá no Getsemane, e o autor de Lucas nos informa que ele gotejava sangue, suava sangue no momento da sua oração devido ao terror que ele estava vivendo no seu interior, no seu coração. Estava ali, irmãos, representando todo o peso das pressões, do sofrimento em que ele estava vivendo, e ele suportou. Ele se submeteu à vontade do Senhor. Cristo suportou o estresse, a dor, o sofrimento e o sacrifício de uma intensidade que nós nunca vamos enfrentar, porque ele não quebrou. Irmãos, o que tem isso a ver com coleta de dados? Eu quero voltar mais uma vez, por favor, vou ler mais uma vez o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso que na sua tela você tem aí o seguinte: Jesus nos entende porque ele entrou
em nosso mundo. Durante os 33 anos em que Jesus viveu entre nós, ele foi coletando dados a respeito da nossa natureza, mas também a respeito da nossa experiência. Ele foi conhecido o homem profundamente. Ele foi conhecendo a natureza humana, mas também foi conhecendo a experiência do homem, as experiências que passam todo o homem. Irmãos, uma vez que Jesus é o modelo do nosso ministério pessoal, nós também precisamos entender que as pessoas, para entender as pessoas, para que possamos servir a Cristo nessas vidas. Da mesma forma como Cristo entrou no mundo das pessoas para entendê-las e pudesse servi-las, nós também, através do nosso ministério pessoal, precisamos conhecer as pessoas, entrar no mundo das pessoas para servir a Cristo naquelas vidas. Nós também devemos ter o compromisso de entrar no mundo das pessoas. Podemos começar investindo tempo para fazer boas perguntas e escutar bem. Então, procure reservar tempo. Deus vai colocando algumas pessoas na sua vida para que você sirva a Cristo naquelas vidas. E através conforme essas pessoas forem se apresentando na sua vida, forem surgindo, invista tempo para fazer boas perguntas e para escutar bem aquilo que essas pessoas estão falando. Entrar no mundo das pessoas nos capacita a aplicar as verdades do Evangelho de maneira específica para a pessoa e para a situação. Aí nós não vamos tratar de forma genérica, nós vamos pegar as verdades do Evangelho e usá-las de forma específica. Que verdades do Evangelho podem ser aplicadas naquela vida, naquela situação, mas para isso precisamos conhecer bem as pessoas. Também é importante, irmãos, nós evitarmos suposições. Vamos aí para a próxima tela e nós vamos ver o problema de suposições. Por que nós não fazemos perguntas melhores ou investimos tempo para ouvir as pessoas? Por que nós não perguntamos com mais frequência às pessoas o que elas quiseram dizer com aquilo que falaram, ou por que elas fizeram aquilo que fizeram? Por que não pedimos para as pessoas que definam os seus termos, expliquem melhor aquilo que elas estão falando, ou expliquem a lógica do seu raciocínio, aquilo que elas estão pensando? Por que nós não perguntamos mais às pessoas a respeito dos seus sentimentos? Por que nós não fazemos com que falem mais a respeito dos propósitos e desejos que deram forma às suas decisões? Por que nós não pedimos que elas relatem mais aquilo que está no seu coração a respeito daquilo que elas querem, os seus propósitos e os seus desejos? Irmãos, há muitas respostas para essas perguntas, mas uma em particular parece atrapalhar o nosso chamado para atuarmos como embaixadores do Senhor na vida dessas palavras. E uma dessas respostas que atrapalham esse nosso ministério é justamente o problema das suposições. Então, na sua tela, você tem aí o seguinte: quando você supõe, você não pergunta. Se eu suponho algo na vida de alguém,
se eu suponho o que ela está passando, o que ela está pensando, os seus desejos, e não ouço, então eu não vou perguntar, porque eu já tenho um pensamento pré-concebido, uma suposição anterior. Se não pergunta, você então você se abre para o mundo de conclusões inválidas e mal entendidas. Se eu não pergunto, se eu apenas me baseio nas minhas suposições, aí eu vou chegar em conclusões erradas, inválidas, em conclusões que não são corretas, são mal entendidas. Irmãos, graças às nossas suposições, a pessoa que você acha que está ajudando, ela existe somente na sua mente. Você cria a identidade dessa pessoa através das suposições que você tem dela na sua mente. Por isso que essas suposições precisam ser derrubadas através de perguntas coerentes, boas perguntas, e também ouvir bem as respostas que elas nos dão. Mas qual é a razão dessa nossa suposição? Nós temos duas razões. A primeira a razão que está sendo informada aí é a razão teológica. Quando nos envolvemos no ministério pessoal, não vamos de mãos vazias, mas com a teologia das Escrituras. Mas isso pode nos levar a uma encrenca, a uma dificuldade real. Esse discernimento bíblico. Aí você tem o seguinte: conhecer as coisas fundamentais a respeito das pessoas em geral não deve ser confundido com conhecer os indivíduos específicos que Deus colocou no seu caminho. Irmãos, interessante, a Bíblia nos informa princípios importantes para o ser humano, para as pessoas em geral, mas existem princípios específicos que são aplicados na vida das pessoas individualmente. Então, essa suposição que nós fazemos sobre as pessoas nos fazem ter dificuldade de reconhecermos isso, reconhecermos quais aqueles princípios específicos que existem para aquelas pessoas individualmente naquelas situações que elas estão vivendo. Na tela seguinte, nós temos o seguinte: em razão da soberania de Deus, ninguém tem exatamente a mesma história. Eu me lembro que, conforme eu fui me desenvolvendo no meu conhecimento e refletindo um pouco mais, eu saía às ruas, e de vez em quando faço isso, e olho para as pessoas e penso o seguinte: cada uma é um protagonista de sua própria história. Cada um tem uma história individual. E ele é o personagem central dessa história. Logicamente, irmãos, que quando nós nos rendemos aos pés de Cristo, Cristo passa a ser esse personagem central. Mas nós não perdemos a nossa identidade. Nós continuamos com a nossa própria história. Isso tem a ver, sim, com a soberania de Deus. Deus é soberano de tal forma que ele nos fez diferentes. Olha o que você tem aí. Deus não somente cria cada um de nós de modo singular, mas ele também, soberano, escreve e dirige a nossa história. Nesse sentido, irmãos, devido à soberania do Senhor, cada um de nós foi criado de forma diferente. Cada um de nós tem uma história diferente.
Então, esses princípios bíblicos gerais que nós encontramos na Bíblia, relacionados ao homem, às pessoas, eles são aplicados de forma específica. E muitas vezes há uma dificuldade de se entender esses princípios bíblicos. Aí Deus quer te usar para que você sirva a Cristo com esse propósito de ajudar aquela pessoa a entender quais os princípios bíblicos se aplicam naquela situação, naquela dificuldade. Eu espero que isso esteja sendo claro na mente de cada um de vocês. Você descobre na Bíblia coisas admiravelmente úteis a meu respeito como ser humano, mas não saberá como essas verdades são manifestas de maneira única na minha vida sem me perguntar. Então, para isso, nós precisamos perguntar às pessoas, ouvir as pessoas e perceber como essas verdades de Deus vão se manifestar de maneira única na vida dessas pessoas. Uma segunda razão das nossas suposições e que fazemos é a razão da experiência. É uma tendência perigosa confundir experiências parecidas com experiências idênticas. As experiências podem até ser parecidas, mas elas nunca serão idênticas. Quando supomos uma correspondência exata de pensamentos, de desejos e de experiências, nós não fazemos as perguntas que precisamos para sermos úteis nas mãos de Deus. Se eu suponho que aquela pessoa tem as mesmas experiências que eu tenho, que as experiências que ela tem, que os pensamentos e desejos que ela tem são os mesmos que eu tenho, então eu não vou fazer pergunta porque eu já conheço as respostas, ou eu pretensamente conheço as respostas. Isso é muito complicado, não é, irmãos? Então, você tem aí na sua tela o seguinte: para que o ministério pessoal seja eficaz, o princípio é simples. Não suponha, pergunte. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala sobre família, o conceito que você tem sobre família, a sua visão, a sua mentalidade, aquilo que você mentaliza a respeito de família, tem tudo a ver com a sua família. Então nós acabamos supondo que aquela família do outro é igual à nossa. Isso é um engano absurdo. Então, se uma pessoa traz para mim, e eu tenho esse tipo de suposição, algum tipo de dificuldade familiar, eu vou querer responder baseado no conceito que eu tenho de família ou na experiência que eu tenho com a minha própria família. Isso é uma suposição equivocada. Então, para que o meu ministério realmente seja eficaz, nós precisamos perguntar. Então, não suponha nada. Pergunte. Faça boas perguntas. Num momento anterior de nossos estudos, nós temos essas boas perguntas que foram ensinadas. Mas pode voltar lá na sua memória. Em algum momento nós vamos, se Deus quiser, postar isso também no canal da igreja. Mas se você quiser saber essas boas perguntas, é só me solicitar pelo grupo, ou até mesmo por aqui, por esse canal, que eu posso mandar para você. Faça boas perguntas, ok? Não suponha. Todo mundo tem nariz.
mas todos os nossos narizes são diferentes uns dos outros. Isso é soberania de Deus, isso é criatividade divina. Todas as pessoas são diferentes. Então, não suponha que a sua experiência é a mesma que da outra pessoa, que a sua história é a mesma da outra. Supor que você já sabe o que precisa saber sempre leva a mal-entendidos que enfraquecem e frustram o ministério pessoal. Precisamos conhecer as pessoas. Irmãos, no domingo que vem, pela manhã, se Deus quiser, nós vamos continuar a avançar nesse tópico, conhecer as pessoas. Que Deus tenha nos abençoado nessa manhã, para que possamos desenvolver em nosso coração o desejo de nos conhecermos melhor, para sermos instrumentos redentores de um Deus redentor, de um Cristo redentor na vida dos nossos irmãos e amigos. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos orar nesse sentido. Depois, então, eu quero fazer um comunicado aos irmãos. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado, a Deus, pela tua palavra que é enriquecedora. Obrigado, a Deus, por Jesus Cristo que encarnou. Ele viveu entre nós, conhece as nossas dores, conhece as nossas experiências, a natureza e os desejos que estão no coração humano. Muito obrigado porque, por Ele nos conhecer, Ele sabe e entende aquilo que passamos e se compadece de nós em nossas fraquezas. Obrigado por isso. Senhor, nos ajude, ó Deus, a termos esse ministério eficaz, que se preocupa com o outro, que está disposto a perguntar, a conhecer mais o outro, para ser bênção tua na vida do outro. Nos abençoe com esse propósito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer alguns comunicados. Em primeiro lugar, algumas pessoas têm tido dificuldade, e eu quero me dirigir agora em especial aos membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Nós formamos um grupo, e esse grupo ele é meramente administrativo. São aqueles comunicados oficiais que nós precisamos ter, melhor dizendo, um meio de comunicação oficial que nós precisamos ter até mesmo por força de exigência do nosso estatuto. Então, nós usamos sim as assembleias da igreja, os cultos, mas esse órgão, esse organismo, esse meio de comunicado oficial, ele é importante para que registremos ali os comunicados que a igreja, que a diretoria administrativa da igreja precisa fazer para os seus membros. Por isso, só terão acessos ou só poderão postar alguma coisa ali naquele grupo o presidente, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Outras postagens não ocorrerão. Alguns irmãos ficaram preocupados porque os celulares hoje em dia são sobrecarregados com vários grupos de WhatsApp. Mas esse grupo aqui não vai exigir do seu celular. Fique tranquilo, nós não postaremos vídeos ou fotos de forma regular, a não ser que seja em extrema necessidade. Mas eu gostaria de incentivar os irmãos que não saíssem do grupo da IBENS, porque lá tem os outros comunicados dos departamentos da igreja, dos ministérios da igreja, lá tem convites feitos, lá nós temos colocado devocionais diárias, temos colocado pedidos de oração para a igreja, temos postado fotos e vídeos de programações da igreja
para recordarmos. Então, é um meio de comunicação um pouco mais amplo para a igreja. Então, quero incentivar, na medida do possível, que você não elimine esse grupo da igreja. Uma sugestão é que você procure lá no YouTube meios em que você possa apagar, ou aumentar, melhor dizendo, a capacidade de memória do seu celular, o espaço do seu celular. Então, existem formas, irmãos, muitas formas que muitas vezes nós desconhecemos, de aumentar o espaço do nosso celular. Então, procure isso, mas, se possível, irmão, observe, não é obrigatório. Se possível, não saia do grupo chamado Família e Bens. O outro grupo, como é o órgão oficial da igreja, aí sim precisa ser obrigatória a participação de todos os membros da igreja. Aqueles que não fizerem parte, não entrarem pelo convite, através de um link que foi postado, nós vamos incluir em um segundo momento. Então, durante essa semana que agora se inicia, nós vamos aguardar que todos os membros da igreja que possuem celular e internet entrem nesse grupo. E depois dessa semana, então, nós vamos colocar todos aqueles que não entraram, porque aí é realmente necessária a participação desse órgão oficial de comunicação administrativa da igreja. Tá bom, irmãos? Um outro informe, eu gostaria de incentivar aos irmãos que não perdessem a prática de se reunirem às 18 horas, né, para participarem dos cultos que estão sendo transmitidos. Às 19h30 na quarta-feira, às 9 horas da manhã no domingo pela manhã e às 18 horas. Então, se reúna com a sua família, participe do culto que oferecemos aqui. É uma forma de estarmos juntos, irmãos. Tire fotos, poste essas fotos no grupo da igreja para que nós possamos, naqueles 5 minutos antes, 5 minutos depois do culto, estarmos matando um pouco a saudade através de vídeos ou fotos postadas pelos irmãos. Tá bem, irmãos? Que Deus, então, nos abençoe. Tenha um excelente restante de domingo, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os reinos se abalam, os povos se